Shalom, igreja. Maravilhoso poder estar aqui com vocês, podendo ministrar da palavra do Senhor. Essa semana foi bem interessante, né? Nós estivemos no evento na semana passada, né, da Rede Voar, no Congresso Profético, acho que era esse o nome. E foi uma bênção, né, sermos ministrados pelo Senhor lá. E uma coisa que o Senhor me ministrou bastante, nem tinha pensado em fazer essa introdução, uma coisa que o Senhor me ministrou bastante durante o evento foi sobre o amor, né, sobre amar, sobre demonstrar amor em todas as coisas. Como diria a minha esposa, nós que somos sanguíneos, somos um pouquinho boca aberta, né, a gente tem uma língua um pouquinho maior. E a gente, às vezes, se empolga e sai reclamando das coisas, né? A gente é muito intenso, a gente é muito expressivo, né? Glória a Deus, porque Ele pode usar essa característica na adoração, Ele pode usar essa característica numa pregação, né? Ao demonstrar coisas boas. Mas se a gente não se cuida, a gente também é intenso na hora de reclamar, na hora de murmurar, na hora de falar aquilo que não deve. A gente se empolga e já está reclamando. E eu reclamo, às vezes, muito do meu trabalho, reclamo muito do tempo que eu tenho que ficar fora de casa, reclamo muito das minhas dores, né? O Senhor tem me ensinado, né? Eu ainda preciso aprender um pouco mais a segurar a língua na hora de reclamar. E eu falo bastante do meu trabalho, né? Que tem algumas situações que não são adequadas, né? Algumas situações de excesso de trabalho. Eu trabalho muito longe de casa, então eu passo muitas horas no trânsito. Glória a Deus pela vida do Hamilton, agora que a gente fez uma parceria, ele é meu Uber particular durante a semana, muito uma bênção mesmo. Eu tenho ganho 1 hora a mais em casa todos os dias, né, que eu consigo chegar mais cedo em casa e desfrutar da minha casa, da minha família, do tempo com elas, né. Mas não é só eu que tenho certeza que não é só eu que tenho dificuldade com o trabalho. Todo mundo aqui tem um emprego do sonho? Perfeito, não tem nada, dica de nada que podia mudar, nem o salário, né? Tenho certeza que todo mundo aqui é muito grato pelo trabalho que tem, pela renda que o Senhor tem nos proporcionado, mas tem certeza também que tem alguma coisa no seu trabalho que você mudaria, né? Então, às vezes eu foco demais nesses detalhes que eu gostaria de mudar e foco de menos naquilo que o Senhor abençoou. Glória a Deus, porque eu tenho um emprego, eu tenho um salário. Eu trabalho numa empresa que paga por hora um pouco mais do que a maior parte das universidades paga por um professor. Então, eu faço o que eu gosto, eu amo o meu trabalho, eu amo dar aulas, eu tenho a oportunidade de estar à frente de uma sala com 80 alunos e eles me ouvirem, e eles pagam para me ouvir. Oh, que delícia, né? Alguns dormem, mas eles pagam, mesmo dormindo. Eles pagam, né? Então, é um privilégio de poder estar nesse local de influência, né? Aquilo que eu falo, eles anotam, eles escrevem freneticamente, porque os meus slides não têm muito texto. Eu falo, cai na prova o quê? O que eu falei, então anota. E eles anotam freneticamente. Fiquei sabendo que eles até vendem os resumos das minhas aulas, uns para os outros. Fiquei sabendo umas 2 semanas. Então, assim, é a capacidade de poder influenciar muito grande, né? E como é que tem sido essa minha influência, né? Tem sido na base da murmuração, do mau humor, ou na base do amor? E aí o Senhor me pegou essa semana e eu falei, eu preciso amar. Eu preciso amar no meu trabalho, eu preciso amar na rua, eu preciso amar. Engolir muito sapo, engolir muito orgulho, engolir a minha vontade, né? Como a gente estava sendo ministrado ali ontem também pelo apóstolo, né, que tem vontade de dar umas torcidas nos pescoços de vez em quando, né? Tem que segurar a vontade e gerar vida por meio das nossas falas, por meio da nossa atuação, na nossa presença, né? E o Senhor deu a oportunidade de fazer isso essa semana, me deu a oportunidade de amar. Tive que sair de uma aula, deixar os alunos lá parados 40 minutos para socorrer uma aluna que passou mal, né, uma aluna querida, uma aluna que eu já acompanhava há um tempo. Né, coitado, o professor que estava com ela eu não dou aula mais para essa turma, mas o professor que estava dando aula, meu Deus do céu, a menina está surtando, o que eu faço? Ligou para o Marcel, me socorre aqui, porque eu não sei o que fazer, né?
Eu fiquei ali conversando com ela, pude abençoá-la, espero que ela esteja bem. E fiquei com ela ali até a mãe chegar para poder levar ela até o carro. Né? E parte de mim ficava pensando, eu preciso subir, que os meninos estão sozinhos lá em cima, eles vão fazer bagunça, eles, né? E parte de mim falou, Marcel, sossega e ama. Sossega e ama. Né? Demonstra cuidado, demonstra carinho, demonstra amor, manifesta o Deus de amor. Né? E outras situações também. E aí, na sexta-feira, não sei se eu já falei aqui em alguma pregação, mas eu tenho alguns alunos cristãos lá na faculdade que se organizam para fazer um culto semanal na faculdade. E a coordenação autorizou. E eles escolheram uma salinha no canto? Não, eles escolheram o que a gente chama de sala de vidro. Porque é uma sala que tem uma parede de vidro, todo mundo que passa no corredor vê. Aí o povo lá pulando, batendo pé, tocando violão, cantando, gritando, fazendo umas coisas estranhas que a gente faz aqui. Na sala de vidro, para todo mundo ver, né? E aí, há um mês mais ou menos, eles me convidaram, né? Uma aluna me convidou, eu fui, eles ficaram muito contentes. Poxa, primeira vez um professor vai vir no nosso culto, né? Eles chamam da célula, na faculdade, né? E aí, foi tão bonito ver aqueles jovens, eu ia dizer adolescentes, mas já jovens adultos, mas tão novinhos ali servindo ao Senhor. Eles se organizam para ministrar o louvor, se organizam para sempre alguém trazer uma palavra. No final, uns oram pelos outros. Não é tão bonito ver eles ali dispostos a servir e com um sorriso no rosto, numa situação tão difícil, né? Tem tanta gente com depressão, com ansiedade. Esse semestre nós tivemos 2 alunos que vieram a falecer. Então a gente tem uma situação ali tão difícil, tá, todo mundo tão impactado, né? Mas eles se dispuseram ali a fazer a vontade de Deus e a servir dentro da faculdade. Eles, prof, por que você veio então? Eu falei, gente, se tem alguém servindo a Deus, adorando a Deus aqui na faculdade, eu quero estar no meio desse povo. É tão gostoso, a gente entra, é na mesma sala de aula, mas o ambiente é outro já, né? E aí eles brincam lá, prof, e falam, aqui é só irmão, aqui não tem professor, não tem aluno, é só irmão, né? Porque eles gostam, a minha presença inibiu algumas orações, como, por exemplo, orar pelas provas. Eles têm vergonha de olhar pelas provas na minha frente. Aí vamos orar pela provona integrada? Não, pronto, tá aqui. Não sei que eles vai que eles oram assim, que Deus amoleça o coração daquele professor, para que ele faça uma prova bem facinho. Eu falei, Deus é Deus de amor, mas é justiça, gente. A prova tem que ser justa, né? Aí eles ficaram um pouquinho inibidos, acho que eles estão orando sem eu estar por perto. Mas foi muito gostoso, né? E o Senhor tem me provocado, porque na época da graduação eu fazia parte de chamava Aliança Bíblica Universitária. Eu não tinha vergonha nenhuma de ir pelos corredores. No meu primeiro ano de faculdade, que eu ia ser já veterano, eu escolhi, na verdade é meu segundo ano, eu escolhi não participar da calorada, não receber os calouros, os alunos novos, fazer parte da bebedeira, das festas. Eu e um grupo escolhemos imprimir panfletos e sair para evangelizar na fila de matrícula, né? Com a maior coragem e ousadia, né? Então me lembrou os tempos de faculdade, eles ali tão ousados, tão abertos, sem se importar se alguém vai passar pelo corredor e ver aquele povo na sala de vidro pulando e cantando, né? Sem se importar com isso, foi muito gostoso. E aí, nessa sexta-feira, a gente teve esse encontro, e aí uma das meninas trouxe uma palavra, ela trouxe uma frase que para mim me pegou, eu falei, vou pregar sobre isso. Daquela frase eu fui estudando, o Senhor foi falando comigo, nem era o tema da palavra dela, mas aquela frase me pegou de um jeito assim, que eu quero trabalhar com vocês a respeito da vontade, né? E eu vou começar lendo, o texto base para hoje é um texto bem conhecido, Mateus 6, de 9 a 11, quando o Senhor nos ensinou a orar o Pai Nosso. Quem aqui ora o Pai Nosso todos os dias? Não é pecado não orar o Pai Nosso, tá, gente? A gente não precisa fazer isso religiosamente, orar daquele jeitinho. Mas é a estrutura de uma oração que o Senhor nos ensinou como oração completa, né? Eu oro, na verdade, só porque a gente ensinou a Elisa e aí é responsabilidade dela orar o Pai Nosso. Nós oramos com as nossas palavras, né? Mas aí, para solidificar isso, né? Para
firmar a Elisa, ela ora o Pai Nosso todas as noites. Mas, mesmo que você não ore o Pai Nosso, preste atenção na oração do Pai Nosso, porque é assim que Deus nos ensinou a orar. Essa oração tem todos os elementos que a gente precisa orar diariamente, né? Então, você pode orar em cima da oração do Pai Nosso, sobre os temas da oração do Pai Nosso, mesmo sem repetir a oração, mas medite sobre essa oração e faça dela a sua oração. Vamos ler juntos aqui? Jesus ensinou para orarmos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas ou nossas ofensas, dependendo da versão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Essa oração ela é maravilhosa, ela nos ensina a iniciar a oração reconhecendo que Ele é o nosso Pai, que nós dependemos dEle e que Ele é santo e que nós santificamos o nome dEle por nossas ações. Nós desejamos que o reino dEle venha. E é engraçado que na oração, na Bíblia, eu procurei várias versões, não tem um ponto final aqui, tem um ponto e vírgula. Significa que a próxima frase ela é um complemento, ela representa essa primeira frase. Que venha o teu reino, ponto e vírgula, seja feita a tua vontade como ela é no céu. Então, quando a gente canta aqui que o teu reino vem, o que a gente está pedindo? Deus, Ele é poderoso, Ele é rei e Ele reina no céu. O reino dele está estabelecido no céu. Lá a vontade dele é plena. Nós oramos para que aqui na terra o reino dele seja implantado, e isso significa que a vontade dele se cumpra aqui na terra como é no céu. Amém? É assim que nós oramos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, então eu não preciso me preocupar com amanhã, eu não preciso me preocupar se eu vou ter comida, se eu vou ter roupa, se eu vou estar vivo, se eu vou estar morto. Eu estou orando pelo hoje. Senhor, hoje, o que eu vou fazer hoje? A provisão para hoje, o meu pão para hoje, né? Que é para não ter ansiedade, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer no outro dia. Não, o Senhor Ele vai prover, né? A nossa oração é pelo hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Algumas versões, eu peguei uma versão mais recente, ele coloca assim: perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos quem errou contra nós, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram de forma que me afligiu, né? Então, engraçado que toda oração, o único momento em que ele diz para nos perdoar é esse. E ele diz, assim como nós já perdoamos. Então, se você é crente, meu irmão, e ainda tem alguma coisa, alguém fez algo contra você e você tem dificuldade de perdoar, esse é um passo atrás, antes de você pedir perdão. Não carrega isso, irmão. Perdoa, libera perdão, né? E aí você chega ao Senhor e pede perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque, irmão, nós vamos passar aflições, o mundo é difícil pra caramba, o mundo jaz no maligno, teremos tentações sim, seremos tentados. Tem alguns dos pecados que nós praticamos no passado que talvez nós sejamos tentados a vida inteira, né? Até Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, que todo mundo fica curioso para saber que espinho na carne era esse. Né? Eu tenho para mim que é algum pecado ou alguma coisa que ele era tentado, né? Que ele tinha que resistir pela vida toda. Então, alguns de nós vão ser tentados, porque o inimigo não vai desistir. Nós seremos tentados. Mas a palavra diz, Senhor, que eu nunca mais seja tentado. Né? O inimigo não vai desistir. Mas nós temos um escape. Deus não nos deixe cair na tentação. O apóstolo falou ontem, né? Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Então, persevere, se mantenha firme, né? E a palavra diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Então, resista e não peque. E na oração você pode orar assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, está difícil. Esse negócio está diante de mim. E a minha vontade é fazer isso. A minha vontade é fazer esse pecado.
mas não me deixe fazer a minha vontade, não me deixe cair em tentação. Mas antes, livra-me de todo o mal. A gente pode pedir. Porque dele é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Essa oração ela é poderosíssima diante do Senhor, né? Colocando ali a nossa vontade diante do Senhor. E aí eu fui estudar eu já acabei trazendo, né, não só o texto que fala seja feita a tua vontade, mas aqui no finalzinho também de não fazermos a nossa vontade, de não cedermos às tentações, porque o tema da palavra de hoje é isso, é a vontade. A nossa vontade, a vontade de Deus. E aí eu fui procurar o que significa a palavra vontade. Vontade significa a faculdade que todo ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, irmão, vontade é uma coisa livre. Então, nós somos livres para fazermos a nossa vontade ou deixar de fazer certos atos. Dicionário isso aqui, tá? É a força interior que nos impulsiona, que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. E como tem gente firme em fazer sua própria vontade, não é? Estava discutindo, andando, vindo a pé para a igreja hoje com a Jéssica, e a gente estava falando que tem coisas, às vezes, que a gente vai refletindo sobre o passado, né, e pensa, será que era mesmo a vontade de Deus, ou era a nossa obstinação em querer fazer aquilo? A gente precisa refletir isso também. Às vezes a gente está fazendo uma coisa há anos. Não, mas é Deus, é Deus, é Deus. É mesmo, amigo? Reflete aí, põe a luz da palavra, ora. Será que era Deus mesmo? Ou você já estava disposto a fazer e inventou toda uma história na tua cabeça para dizer que era Deus? Porque às vezes a gente inventa também, né? A gente se torna obstinado. A gente endurece o coração e não ouve os profetas, não ouve os nossos líderes, não ouve os nossos irmãos, não ouve a voz de Deus, o Espírito dele, né? Que Deus quebre toda a nossa obstinação, que Deus quebre todo o coração de pedra e coloque um coração de carne. Amém? Que abra os nossos ouvidos para ouvir a vontade dele. Amém? E aí a origem da palavra vontade, que vem do latim voluntas, prazer, desejo, ânimo, querer. Né? Em Salmo 37, 34, diz, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe por terra toda herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Né? A gente está falando aqui para que seja feita a vontade de Deus. Então, aqui, eu separei alguns textos que falam sobre quando a gente consegue dominar a nossa vontade e colocar a nossa vontade na mão do Senhor e cumprir a vontade dele. Quem cumpre a vontade dele? O que acontece? Acabei de ler no Salmo aqui. Espere no Senhor e siga a sua vontade, e ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Quem cumpre a vontade do Senhor permanece, prevalece. Aqui está dizendo que nós teremos tudo, teremos toda a terra por herança. E os inimigos, aqueles que não cumprem a vontade de Deus, serão eliminados, e a gente vai ver isso acontecer. Em 1 João 2,17 diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? O mundo e a sua cobiça. E a gente acabou de ler o significado de vontade, prazer. Né? A gente tem vontades, a gente tem coisas que nos dão prazer. Né? Ter prazer não é errado, ter prazer não é um problema. Mas o que está dando prazer para a gente? Onde está o nosso prazer? Né? Se nosso prazer estiver em fazer a vontade do Senhor, de cumprir a vontade dele, ou mesmo Deus nos permite ter vontades, ter desejos, experimentar de tudo aquilo que ele criou e ter prazer nisso. Então não é um problema falar, Senhor, eu tenho um desejo de ter uma casa grande. Eu tenho um desejo de ter uma casa com bastante espaço. Isso é um problema? Ah, mas isso é cobiça dessa terra. Não, não é. O Senhor, Ele permite que tenhamos desejos. Né? E também faz parte do prazer dele nos presentear.
Faz parte do prazer dele como Pai, poder nos abençoar, nos dar privilégios, nos dar dádivas, nos dar presentes, né? Então, eu tenho certeza que, quando a gente pensa em casa grande, a gente pensa logo em quem? Na Pri e no Átila, claro. Tenho certeza que eles sonharam com aquela casa por muito tempo, e vocês lutaram por aquela casa, não foi, irmã? Então, quando vocês conseguiram isso, foi lícito? Foi uma cobiça do mundo? Não, o Senhor falou que era a vontade dele que eles estivessem naquele lugar. Deus deu estratégias para conquistar aquele lugar. Então, eu tenho certeza que quando vocês olham para aquela casa grande, aquela sala ampla, aquela parede envidraçada linda, né? Aquela cozinha com aquele papel de parede que vocês escolheram a dedo, é muito gostoso, não é? E, cara, tenho certeza que Deus se alegra na alegria deles, de poder vê-los desfrutando daquilo que estava no coração, daquela vontade deles. Então, isso é lícito. Isso é lícito, sonhar, né? E buscar em Deus essas coisas, para nos dar conforto, nos dar prazer. Isso não tem problema nenhum, né? Agora, se tivesse no coração deles, desculpa, irmão, vou pegar de exemplo. Não é o caso, eu sei, tenho certeza, mas se tivesse no coração deles que eles queriam uma casa grande para mostrar para o mundo como eles podem. Olha como eu sou rico, como eu sou chique, olha a minha casa de revista, né? Isso sim é a cobiça do mundo. O orgulho, né? A ostentação. Ou seja, aquela mesma coisa, aquele mesmo desejo do coração, ele pode ser um desejo genuíno, de bênção, de desfrutar, mas ele pode ser também um desejo ruim, um desejo de ostentação, um desejo perverso. Então, examinemos o nosso coração para saber qual é a razão da nossa vontade, né? Qual é a intenção do nosso coração. Está com dificuldade disso? Não tem problema, ora ao Senhor. Ele sonda os nossos corações. Ele nos mostra, Ele nos revela onde estão as nossas intenções, a nossa vontade. E se você perceber que não está muito alinhado com a vontade dEle, abra mão. Peça ajuda para o Senhor. Senhor Deus, me ajuda a tirar isso do meu coração. Né? Muda a minha intenção, muda o meu coração, muda a minha vontade, para que ela seja vontade de bênção. Amém? Quando oramos, buscamos cumprir a vontade de Deus, oramos corretamente e isso nos traz benefícios. Deus não precisa da nossa obediência, mas Ele deseja, né? Porque Ele sabe que por meio da nossa obediência, a sua vontade, Ele nos promove o bem. A vontade de Deus, já diz em Jeremias 29, 11, pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz para conosco. Deus tem intenções de paz, de bênção, de alegria para conosco. Então a vontade dele nunca vai ser para o nosso mal. A vontade dele nunca vai ser, né, para nos privar de algo. É sempre com o objetivo de libertar, com o objetivo de trazer bênção, de alegria para o nosso coração. Essa é a vontade dele. Né? Então, quando ele pede que a gente obedeça a sua vontade, e não é porque ele é um Deus tirano, autoritário, que gosta que todo mundo faça essa vontade, como pintam, como dizem alguns lá fora. O nosso Deus não é assim. Os deuses deles podem ser, talvez, mas o meu Deus é esse Deus aqui, que tem pensamentos de paz, de bênção. Então, quando ele pede, ou quando ele ordena, para aquele que é servo, ele ordena, que façamos a vontade dele, é porque ele sabe que a gente fazendo a vontade dele, cumprindo a vontade dele, nós seremos abençoados. E nós alcançaremos aquilo que a gente quer, mas a gente não sabe por onde. Alcançaremos essa plenitude que ele sonhou para nós. Né? Ele tem pensamentos de paz e não de mal. E continuando esse versículo no 12, para nos dar o fim para vos dar o fim que esperais. Então a gente espera alguma coisa, às vezes a gente não sabe nem o caminho, né? Mas a vontade do Senhor é para que a gente alcance esse fim que esperamos, de alegria, de paz, né? E continuando, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, como é que a gente vai acessar essa boa vontade?
Né? Como é que a gente vai acessar? Qual é a vontade que está no coração de Deus? Vamos buscá-lo. Buscando, mas buscando como? O que a gente acabou de ler? De todo o coração. Não é buscando, falar, eu sei que eu vou fazer a vontade de Deus, mas eu não quero. Eu não quero fazer isso, mas tem que fazer, né? Então vou lá fazer a vontade de Deus, né? Mas o que eu queria é estar lá. Não, calma lá. Isso não é de todo o coração. Não é com inteireza de coração. Nós temos que nos dedicar e fazer de todo o coração. Não é reclamando, não é... se você... Eu não sei fazer isso, vou começar a fazer, mesmo reclamando, é um bom começo. Antes, começar a fazer, vai fazendo, irmão, vai fazendo. Até parar de reclamar. Mas começa a policiar. Opa, agora já estou fazendo sem reclamar. Né? Estou fazendo em obediência. Ainda não tenho muito prazer em fazer isso, mas vou fazendo, porque é a vontade de Deus. Vai fazendo, mas vai buscando fazer de todo o coração. Vai buscando fazer até você amar fazer isso. Até você amar fazer a vontade de Deus. Né? Essa, na verdade, eu ia deixar para o final, mas essa foi a expressão que a aluna usou ali, que me impactou. Ela falou, por muito tempo eu fiz a vontade de Deus, mas eu fiz reclamando, eu fiz sem querer. Fez porque tinha que fazer. Isso é religiosidade. Né? Fazer com frieza de coração. Né? O anjo, as igrejas, não lembro qual das igrejas, se alguém me lembrar aqui, que Deus falava assim, antes vocês estivessem frios ou quentes, mas vocês estão mornos, a ponto de eu ter vontade de vomitá-los. Né? É uma das igrejas da época de Jesus, né? E Deus falava assim para eles, a gente tem que ser quente. Ele falava antes, se a gente é frio, nem está na presença de Deus. A gente quente, é a gente servindo, a gente fazendo a vontade de Deus, a gente no altar, nosso coração ali. Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia. Então, tínhamos igrejas frias, e o Senhor estava ali exortando. Tinha a igreja de Filadélfia, que era a igreja quente, né? A igreja que estava fazendo a vontade de Deus. E tinha igrejas no meio do caminho, né? Laodiceia era uma delas. Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. O que é ser morno? De repente, é estar cumprindo a vontade de Deus. Olhando a igreja, parece que estava tudo bonito. Mas onde estava o coração deles? Né? De repente, estava tudo muito bem feito. Todo mundo olhava, que igreja bonita. Isso aqui, olha o povo organizado. Como o povo do louvor canta bem, né? Tem técnica, olha que beleza. A decoração, que maravilha. Né? Mas a intenção disso tudo era o quê? Onde estava verdadeiramente o coração deles? Será que eles estavam obedecendo só por obedecer? Mas estavam mornos por dentro? Né? Será que eles estavam obedecendo só para dar vista? Não, porque a nossa igreja é mais bonita, mais bem decorada. Estou falando de decoração, que é o meu departamento, assim eu não ofendo ninguém. Né? Ah, que igreja bonita, né? Mas olha, Marcel tem um dom maravilhoso, olha que bênção. Né? Eu posso estar falando aqui, glória a Deus que me deu esse dom, maravilhoso poder servi-lo com os dons que Ele me deu, né? Maravilha poder por meio das minhas mãos o Senhor ministre a vida dos meus irmãos por meio da arte. Mas também o meu coração poderia estar, eu sou bom, né? Olha que coisa bonita que eu fiz, sou bom, né? As intenções do nosso coração valem muito mais do que as ações, né? E isso é ser uma igreja morna. E Deus vomita a igreja morna. Não sejamos igreja morna, irmãos. Ame fazer a vontade de Deus. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Tenha calor, seja quente ao fazer a vontade de Deus. Amém? De todo o coração. Jeremias mesmo falou no capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eita, né? Não, porque eu tenho um desejo no meu coração. Então, meu irmão, o que Deus fala sobre o nosso coração? Né? A gente fala muito esse trecho, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas essa segunda parte é mais pesada, né? Desesperadamente corrupto. Gente, o nosso coração humano, né? Humanamente falando, o nosso coração ele é corrupto. Ele é perverso, ele busca a própria vontade, ele busca o próprio interesse.
Esse é o nosso coração. Ah, não, meu coração já está totalmente convertido. Vigia, irmão. Vigia. Aquele que está de pé, vigia para não cair. Né? Examine sempre o seu coração. Porque ele é tendencioso para o erro. Ele é tendencioso para fazer a nossa própria vontade. A palavra já diz para a gente ficar de olho. No versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. Algumas versões colocam: provo os rins. Rins aponta para as emoções. Né? Eu provo as suas emoções. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Então, aquela pessoa que faz a decoração para ser visto, que diz aqui: eu, o Senhor, provo os pensamentos, provo as emoções, esquadrinho o coração, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele esquadrinha, e ele que vai dar o pagamento. Se você está fazendo para a honra e glória dele, maravilha, é ele que vai te dar o pagamento. É ele que vai fazer de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. Se você está fazendo para ele, ele vai te pagar nessa medida. Se você está fazendo para si mesmo, você já está tendo sua honra, né? Você mesmo já está se dando a sua honra, e ele também vai te dar de acordo com a sua vontade, né? Então, busquemos ao Senhor, e mais o tempo todo, avalie o teu coração, avalie onde está a tua vontade, né? Em Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta falar da boca para fora. Não adianta fazer longos discursos. É esse o contexto, inclusive, quando Jesus fala para fazermos, orarmos desse jeito e nos ensina o Pai Nosso, ele está falando de tem pessoas que gostam de ficar nas esquinas fazendo longas orações públicas para serem ouvidos, né? Eles gostam de ganhar honra das pessoas fazendo longas orações em público. Se é isso que eles querem, é essa honra que eles vão ter. Agora, aquele que ora em secreto, aquele que ora para mim, eu vou dar a honra para eles. Um pouquinho antes de ensinar o Pai Nosso, é isso que ele está dizendo. E depois ele continua complementando, né? No ensinamento que ele estava dando. Então, mesmo ao orar, mesmo ao fazer longas orações, mesmo ao fazer boas ações, né, fazer caridade, como dizem, qual é a tua intenção, qual é a tua vontade? Receber honra por meio das tuas ações ou simplesmente cumprir a vontade de Deus porque você o ama? Mesmo contra a tua vontade, mesmo recebendo o ônus. Meu irmão, estava frio enquanto eu ajudava aquela menina. Estava um frio lascado, a gente estava na área externa da faculdade. Né? E lá na sala estava bem quentinho, e eu sou muito firme com os meus compromissos com os alunos. Né? Eu detesto faltar na faculdade, detesto faltar. Né? Eu posso estar doente, mas eu preciso ir, eu tenho muita dificuldade. Né? Então eu estava pensando, enquanto aquela menina ali chorando na minha frente, eu estava pensando, eu tenho 20 alunos lá em cima esperando. Eu tenho uma aula para terminar, não vai dar tempo de dar aquela aula. E não deu mesmo. Era para dar 2 aulas, eu só dei uma, e a aula caía na prova da tarde. Então, na hora do almoço, ainda tive que correr para mexer na prova para tirar 2 perguntas sobre a aula da manhã que não podiam cair, porque eu não consegui dar aula. Né? Mas aí o Senhor falava assim para mim, só ama. E eu tremendo de frio. Ai, caramba, e a menina ali se debulhando em lágrimas, meio... Caramba, termina logo, Crise. Porque eu tô com frio, eu quero lá subir para terminar minha aula, né? E o Senhor só falando, ama, só ama. Ninguém precisava ver aquilo. Talvez ela nem se lembre, porque na hora da crise, depois a pessoa passa pela crise, às vezes ela nem lembra o que aconteceu, às vezes ela nem lembra quem ajudou ela, né? Então talvez ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu ali. Mas eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu sabia ali que naquele momento eu estava sendo até provado, eu estava sendo testado, porque a minha vontade não era estar lá. Né? E Deus só falava no meu coração, ama. É só isso que ele falava. Ele não dava orientação nenhuma, diga isso, diga aquilo. Não, ele só disse, ama. Ama. Derrama amor. Né? Contra a nossa própria vontade. Mesmo que ninguém veja. Principalmente
se ninguém vê. Principalmente se ninguém vê, porque a palavra diz que se a gente faz em secreto, o único que está vendo é Deus. E Ele é o único que pode recompensar aquilo que a gente faz em secreto. Para mim parece bom, né? Aquele que faz em público, o público vai dar a honra. E aquele que faz em secreto, o Senhor é que vai dar a honra. É Ele que vai dar o galardão. Eu não consigo pensar em outro galardão melhor do que o dele. E olha que o galardão da terra eu gosto também. Eu gosto de honra. Sanguíneo gosta, né? A gente gosta de reconhecimento público, né? Deus vai falando, ó, minha vontade aqui também, né? Você gosta? Às vezes o povo gosta quando a gente fala os pecados, né? Eu gosto, acho uma delícia quando alguém fala, que decoração linda, Marcel. Eu, glória a Deus. Mas eu gosto do elogio também. Né? Tem que ficar provando ali, né? Tem que falar, Senhor, a honra seja sua dentro do meu coração. Todo o tempo, porque é facinho para a gente se orgulhar. É facinho para a gente se orgulhar. Né? Acabei de ler Mateus, né? E eu vou ler também Tiago 4. Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para guardastes os vossos deleites. Né? Está falando que a gente às vezes não recebe as coisas porque a gente pede, a gente ora apenas para o nosso próprio deleite. Né? E a gente não recebe. A gente está orando a Deus, que é um Deus de bênção, que é um Deus que vê para além do nosso coração, vê para além da nossa vontade. Ele tem planos de paz. Então, às vezes a gente está orando por algo que não é a vontade dele. A gente está orando algo que a gente acha bom, mas não vai ser para paz, não vai ser para bênção. E a gente não está recebendo. Aí você fala, mas eu oro há décadas para que aconteça tal milagre. Você perguntou para Deus se é essa a vontade dele? Eu estou orando há anos por um emprego X, pela minha casa própria, pelo meu carro. Por que você está orando por isso? Será que é a vontade de Deus? Ou se é a vontade de Deus, será que você está orando pelo propósito da vontade de Deus? Meu sonho é ter uma casa bem grande. Tá bom, Deus até pode te dar essa casa grande, mas qual é o teu objetivo em ter essa casa grande? Ostentar? Mostrar? Né? Parecer você grande? Aí Deus não te dá, você está orando 20 anos por aquela casa, mas eu estou orando, e aqui no aluguel e não saio daqui. Por que será? Será que a gente não está orando para o nosso próprio deleite? Porque a irmãzinha lá orou 3 meses na casa, deu as voltinhas na casa, Deus deu a casa para ela. Deus tem predileção. E eu aqui orando faz 15 anos e nada. Então, irmão, quem é que será que está errado? É Deus? Eu ia dizer acho, mas tenho certeza que não. Então, né, esquadrinha o teu coração, dá uma examinadinha ali, vê onde está o teu coração, onde está a tua vontade. Será que você não está pedindo mal? Será que você não está pedindo para o teu próprio deleite? Às vezes a gente está pedindo aquilo que parece bom aos nossos olhos. Do bom senso humano, parece muito bom que a gente está orando, mas Deus, eu estou orando só por coisas boas, coisas lícitas. Né? Mas será que o teu pedido não é para o teu próprio deleite? Será que não é apenas por um orgulho vão? Examine o teu coração, meu irmão. Às vezes, para cumprir a vontade de Deus, é necessário fazer sacrifícios. Sacrifício da nossa vontade, sacrifício do nosso desejo, daquilo que nos parece bom aos olhos. Até Jesus orou dessa forma, irmão. Até Jesus, para que nada desviasse ele do seu propósito. Né? Lá quando o Senhor orava, no Monte das Oliveiras, né? Ele orava, lá está em Lucas 22, 41, 42. E ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Até Jesus orou assim. Porque até Jesus, que também tinha ali um coração de carne, um coração humano, Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele foi tentado. Ele foi tentado. Se ele disse aqui, se faça a tua vontade, não a minha, significa que a vontade dele, de alguma forma, era não passar por aquilo. Ele falou, Deus, não tem outro jeito, não, eu tenho mesmo que ir para a cruz. Se tem outro jeito, ele falou, se possível, se queres, passa de mim esse cálice. Se tiver outro jeito, vamos fazer esse outro jeito? Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus orou assim, irmãos.
Se Jesus precisou orar assim, dessa forma, se Jesus, naquele momento de tentação, ele precisou mais uma vez escolher fazer a vontade de Deus, que somos nós, então? Somos imunes à nossa própria vontade? Somos imunes à tentação? Né? Se Jesus, que era perfeito, imaculado, sem pecados, precisou fazer essa oração: Senhor, me ajuda a cumprir a tua vontade, porque não me deixa fraquejar. Não me deixa fazer a minha vontade, que a sua vontade seja feita. Muito mais nós, né? Que somos aqui, que temos um coração desesperadamente corrupto, que desesperadamente deseja fazer a nossa própria vontade. Eu estava falando, a gente falou de temperamentos. Irmão, sanguíneo tem um problema, que a gente tem uma vontade muito forte. Oh, coisa difícil, viu? A gente tem uma vontade forte às vezes. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, ou de não fazer alguma coisa. A gente precisa controlar a nossa vontade. Acho que todo mundo tem, né? O colérico também tem uma vontade bem forte, né? A gente tem que o tempo todo escolher fazer a vontade de Deus, né? Difícil, né, gente? Duro esse discurso. Em Mateus 19, 16 a 22, diz assim: Eis que, aproximando-se dele, de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mas se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele respondeu: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Deu ali os 10 mandamentos, a cartilha. Falou: se você quer ir para o céu, cumpre isso daqui. Faz a vontade de Deus. É essa aqui que ele falou: faz a vontade de Deus. Né? É interessante, a gente tem vivido em tempos, né? Eu estudei sobre essa semana sobre uma coisa que está rolando aí fora, uma heresia que o inimigo inventou, de que nós não precisamos cumprir nada do que está na Bíblia. Eles dizem que a graça significa que a pessoa pode fazer de tudo, porque Jesus já cumpriu tudo, e a pessoa pode continuar torto na vida, porque se ele aceitou a Cristo, a graça basta e ele vai para o céu, independente do que ele faz. Né? Tem até um nome que eu não vou nem citar, porque me citaram esse nome, daí eu fiquei pesquisando, aí o negócio vai entrando. Eu não nem falar, que é para você não pesquisar. Essa heresia. Né? Glória a Deus pela sua graça. A graça do Senhor é maravilhosa, porque é só por meio dessa graça que nós acessamos a vida eterna, de fato, porque nós somos pecadores, fazemos um monte de coisa errada. Né? A lei mostrou para nós o quanto nós somos corruptos. Né? Então nós precisamos hoje cumprir a lei? Glória a Deus que não. Pela sua graça, nós não precisamos cumprir toda a lei. Jesus, de fato, cumpriu toda a lei. Nós não precisamos cumprir. Mas é por meio do estudo da lei que a gente conhece a vontade de Deus. Não é porque a gente não precisa mais cumprir a lei que não tem nenhum benefício de estudá-la. Tem muitos dogmas, tem muitas coisas humanas, inclusive, né? Foram feitas em cima da lei do Senhor que a gente não cumpre mais hoje. Nós não precisamos cumprir. Jesus Cristo cumpriu a lei para que a gente pudesse acessar a graça. Mas conhecer a lei do Senhor, a palavra diz que toda lei é aprazível para entendimento, para ensino. É boa para o ensino. Então é por meio do estudo da palavra que a gente conhece a vontade de Deus. Né? E aí é isso que Jesus estava falando. Quer a vida eterna? Está aqui, ó. A minha vontade. Faz a minha vontade. Aí o menino disse assim: Jesus, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele queria muito aquilo. Ele achava que queria. Mas quando ele precisou fazer um sacrifício real, porque ele cresceu fazendo tudo. Então, não matar não era um sacrifício para ele, não era difícil. Ele cresceu sem matar ninguém. Não matarás é mais pesado, né? Mas honrar pai e mãe, por exemplo. A dificuldade que a nossa
sociedade tem, né? Não, mas desde pequeno eu honro pai e mãe, porque ele aprendeu assim. Glória a Deus, né? Vamos ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor. Mas isso não se tornou um grande desafio para este jovem adulto. Não era um sacrifício para ele isso. Ele aprendeu assim, ele não sabia fazer de outro jeito, né? Aí quando Jesus falou, você quer ser perfeito, quer dar um passo além? Faz isso aqui, ó. Essa é a minha vontade. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Eu quero você por inteiro. Aí ele se retirou triste. Porque na hora de fazer um sacrifício, ele não estava disposto. Então, às vezes, a gente precisa fazer sacrifícios. A gente precisa sacrificar o nosso tempo, a gente precisa sacrificar o nosso dinheiro, a gente precisa sacrificar a nossa vontade. Então, assim, tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, irmãos? Entenda que, às vezes, você vai precisar sacrificar. Esse é o caminho. Não está fácil, não é automático seu fazer. Quanto mais automático for, melhor. Glória a Deus. Eu falei, a gente tem que ensinar os nossos filhos, estou vendo ali o Bernardo correndo, a gente pensa muito na Elisa, eu quero dar uma educação para a Elisa, para que ela não tenha dificuldade de escolher coisas. Entre escolher ir para uma balada ou ir para o culto, que isso não seja nada difícil para ela. É claro que eu vou para o culto, tá doido, né? Que essas escolhas sejam fáceis para ela, né? Mas, em alguns momentos, algumas escolhas vão ser difíceis. Se em algum momento essa escolha for difícil, não tenha dúvida, irmão, sacrifica a tua vontade. Né? Dê esse passo, obedeça, mesmo que você tenha que sacrificar. Esse é um segundo passo, digamos. Né? Se no primeiro passo você já está obedecendo naquilo que é fácil, escolha obedecer também naquilo que te é difícil, naquilo que te é caro, naquilo que te dá mais prazer. Escolha obedecer, mesmo que precise sacrificar. Porém, a gente precisa dar ainda um terceiro passo, que é onde eu quero chegar hoje. E eu já estou indo para o encerramento. Né? Escolha dar mais um passinho. Em 1 Samuel 15, 22, diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É importante a gente aprender a sacrificar? É. Mas a palavra diz que o Senhor não tem tanto prazer assim no sacrifício. Se nós já escolhemos obedecer antes que aquilo tenha que ser sacrificado, para Ele é melhor. Ele tem mais prazer nisso. Ele tem prazer que a gente atenda, e eu vou chamar a atenção nessa palavra. Né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus tem mais prazer quando a gente obedece, simplesmente por obedecer. Não, eu estou tendo que sacrificar isso, eu nem estou de olho nisso, eu estou aqui, ó, na obediência. Não, mas eu vou ter que abrir mão daquilo, mas aquilo não é mais um grande sacrifício, porque o meu foco está aqui, em atender, em obedecer. Quanto mais a gente focar aqui, menos penoso, menos danoso vai parecer aquele sacrifício. Aí sacrificar vai deixar de se tornar tão pesado, vai deixar de ser tão oneroso e vai passar a estar, talvez, até prazeroso, porque o teu prazer não está aqui, o teu prazer está aqui, na obediência. O teu prazer está aqui, em fazer a vontade de Deus. Amém? E aí eu trouxe o termo obedecer em latim, porque eu achei interessante ele falar, eis que obedecer é melhor que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura dos carneiros. E obedecer e atender significam algo muito próximo no latim. Obedecer vem do latim obi audire, que significa audiência. Vou chamar a Pri de novo. Audiência, Pri, é uma palavra que faz bastante parte do teu cotidiano. Né? Audiência é o quê? Quando a Pri pede uma audiência com o juiz, ela está pedindo para ser ouvida pelo juiz, não é? Audiência, eu estou pedindo áudio, vem de som, de ouvir. Né? A equipe de áudio é a equipe que trabalha com som, para que as pessoas ouçam. Então, a audiência é uma reunião em que se convoca para ouvir alguém. Alguém quer falar. É essa a raiz da palavra obediência. Obedecer significa ouvir com atenção, prestar atenção, escutar com seriedade. Né? Eu achei magnífico. Obedecer significa ouvir atentamente. Não é simplesmente estou fazendo a vontade, não, estou ouvindo atentamente. Estou ouvindo com atenção, com seriedade
aquilo que está sendo dito. Então, quando eu falo vou obedecer a Deus, eu estou dizendo eu vou escutar a vontade de Deus com seriedade. Né? Eu achei isso muito interessante. Mateus 22, 36, 37 diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A gente falou lá em cima que a gente tem que fazer com inteireza de coração. E aqui, até brinquei com a Jéssica, se eu não coloco os grandes mandamentos na minha pregação, não sou eu, né? Esse texto de Mateus é tipo o que Isaías é para o pastor. O pastor fala que Isaías é o resumo da Bíblia, né? Para mim, Mateus 22 é o resumo da Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, corpo, alma e espírito ali entregues, né? E em amor. Não está falando assim, obedeça ao Senhor com todo o teu entendimento. Isso faz parte. Escute atentamente ao Senhor com todo o teu entendimento. Está dizendo, ame ao Senhor. Né? Em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que cumpre a vontade de Deus, aquele que tem os mandamentos, a vontade de Deus e os guarda, os cumpre, esse é aquele que ama ao Senhor. E se nós amarmos ao Senhor, nós somos amados dele. E o Jesus também nos ama e se manifesta a nós. Se manifesta a nós. Então, ame, irmão, ame. Está com dificuldade de cumprir a vontade de Deus? Primeiro passo, aprenda a sacrificar. Mas não fica no sacrifício. Né? Não foca no sacrifício. Se os irmãos quiserem se preparar para o louvor, para a ministração, não fica focado no sacrifício. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, acho que eu até já contei uma vez, eu estava na época de faculdade, isso, em 2005, 2006, 2007, por aí. Faz um tempinho já. E aí, uma vez, uma menina estava falando assim, porque os crentes têm que sacrificar tudo. Ela estava falando ali a respeito de relação sexual. Né? Porque os crentes não podem fazer nada. Os crentes têm que sacrificar isso, têm que sacrificar aquilo. Eu que sou livre, eu que faço tudo que eu quiser na minha cabeça. E essa é uma cilada, gente, essa é uma cilada desgraçada. Essa coisa de faça a sua vontade. Agora a gente está passando por uma pandemia e a gente pensava, será que nessa pandemia as pessoas vão acordar? Será que elas vão acordar que não dá mais para viver desse jeito? Por que as coisas acontecem desse jeito? Por que tem guerra? Por que tem fome? Tem outro texto que eu acabei não trazendo aqui, que Jesus fala. Por que tem guerra no mundo? Porque as pessoas estão querendo fazer a sua própria vontade. A gente pensou, será que nesse chacoalhão que a Terra teve com a pandemia, as pessoas vão aprender que não adianta a gente fazer a nossa própria vontade, que a gente vive em comunidade, que a nossa ação impacta a Terra toda? Aí eu estava vendo uma das grandes músicas de sucesso que está tendo agora, né? É uma música que fala, agora é que a pandemia já passou, a dor já passou, e ela termina dizendo, faça a sua vontade, faça o que você quer, seja o que você quiser, viva o que você quiser, fale o que você quiser, seja livre. Gente, que cilada desgraçada é essa? Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Né? A gente precisa conhecer a verdade, que é Jesus, e isso nos liberta. Fazer a sua vontade não é liberdade. Isso é escravidão. Essa foi a conclusão da história ali com a menina. Ela olhou para mim, você é crente, né, Marcel? Eu falei, sou. Você não faz sexo antes do casamento, não? Não faço. Isso é uma escravidão, porque eu faço com quem eu quiser. Né? Tô doida para fazer. Eu falei, olha o que você está dizendo, mulher. Você está dizendo aqui que você não consegue ficar sem, que você está precisando praticar isso, que você está precisando praticar esse ato libidinoso, que você não se aguenta, que você precisa ir para uma festa, você precisa ir para balada, você precisa beber. Isso é liberdade? Livre sou eu que escolhi não fazer. Livre sou eu que fui liberto disso tudo que você está falando. Isso tudo aí que você está falando é vício. Isso não é liberdade. Você está enganada.
Livre sou eu que fui liberto por Jesus Cristo. E hoje eu posso escolher o que eu faço. Eu posso escolher fazer a vontade dele. Não foi imposto. Não me foi imposto. A gente escolhe livremente fazer a vontade de Deus. Escravos são eles, quem está no mundo, nos vícios, fazendo a própria vontade. Fazer a própria vontade é um baita vício. E nós, em nome de Jesus, somos libertos da nossa própria vontade. Então, irmãos, está difícil, sacrifica. Mas não fica nesse foco. O importante é nós darmos um passo a mais. Darmos um passo extra. E passarmos a amar fazer a vontade de Deus. A ter na vontade de Deus o nosso prazer. Ah, mas eu estou abrindo mão de uma festa. Eu estou abrindo mão de ir na festa de casamento da prima. Vai ter festa, vai ter comida boa e eu gosto de comer. Ah, mas é no dia do culto. Tenha prazer em dizer, não vou nessa festa. Não posso ir nessa festa. Porque ir nessa festa não é tão importante quanto ir à casa do meu Senhor. O meu compromisso com Deus é maior. Pode parecer um sacrifício, mas isso é liberdade. Isso é servir ao Senhor, fazer a sua vontade com liberdade, escolher, amar. Mas não venha para a igreja com cara amarrada. Venha na igreja, como a pastora falou agora, celebrando como os africanos fazem. Ela falou dos africanos, mas a história do porquê eles fazem isso é muito importante. É muito interessante. Vocês sabem por que os africanos ofertam dançando? A gente ouviu lá na conferência, né, profética também. Porque quando Ananias e Safira vieram diante dos apóstolos trazerem a oferta pela uma propriedade que eles tinham, e eles estavam dando só metade. Eles estavam dando metade porque estava todo mundo dando tudo que tinha para os apóstolos, para servir a igreja. Só que eles tinham muito. Então eles venderam uma propriedade cara e falaram, vamos dar só metade. Mas eles disseram que deram tudo, porque eles queriam parecer generosos como todos. Então eles estavam ofertando de forma falsa. Não era problema nenhum eles darem metade. O dinheiro era deles. Eles podiam chegar, estamos aqui apóstolos dando metade da nossa propriedade para servir a igreja. Os apóstolos iam dizer, glória a Deus, que Deus os abençoe de acordo com essa generosidade. Vamos combinar, gente, dar metade de uma propriedade já é coisa pra caramba. Era lícito, o dinheiro era deles. Eles não precisavam fazer aquilo. Mas o coração deles estava no que as pessoas iam ver. E isso foi falso. E essa notícia chegou nos irmãos da África. E eles se pegaram nisso com força. Eles falaram, Deus me livre de ser pego ofertando diante do Senhor com coração falso. Então eu falo, eu não posso ser falso. Eu não posso ir lá quietinho, dando oferta ao Senhor. Eu estou ofertando a Deus, ai dinheirinho que eu precisava, vai lá, vai. Né? Não, eu não quero ofertar de forma falsa. Então eles vinham diante do Senhor celebrando. Deus, é verdade, hein? Eu estou celebrando, eu estou com alegria no meu coração, porque eu estou ofertando ao Senhor. Hã? Não me mata não, não me fulmina não, é verdade, viu Deus? Eu tô, alegria, estou celebrando por poder ofertar ao Senhor. Por isso que eles ofertam dançando. Eu acho essa história maravilhosa. Eu acho lindo, né? Eles ofertam dançando para mostrar para Deus, não para os homens. Porque um homem não pode matar, não pode fulminar, né? Para mostrar para Deus que eles estão ofertando com alegria. Com alegria de verdade. Com amor. Né? Com júbilo, eles ofertam ao Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Mesmo um sacrifício, faça com amor, faça com alegria, faça com júbilo, celebrando. Essa é a nossa honra, essa é a nossa alegria, em cumprir a vontade do nosso Deus. Amém? Aleluia. Convido os irmãos a se alegrarem agora. Falei com os irmãos, vamos trazer uma música alegre. Não precisa ser uma música de mover, pra gente ir pro chão, pra gente se derramar ao Senhor. A gente pode se derramar ao Senhor também celebrando, não pode? A gente pode se derramar diante do Senhor com as mãos erguidas, cantando, dançando, em verdade e em espírito. Amém? Então vamos celebrar ao Senhor hoje. Não fique no seu lugar, não fique no chão. Se Deus quiser te derrubar, Ele vai, pode deixar. Se Deus quiser que você vá ficar de joelhos no altar, ajoelha.
mas faça isso com alegria, com inteireza de coração. Amém? Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, me tira do vale de ossos secos. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Seu sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou, me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Quero te obedecer.